2015 está cada vez mais próximo e é neste sentido que muitas empresas entram em recesso no final do ano, concedendo férias coletivas aos funcionários. Mas você sabe como esse benefício funciona e quais são os seus direitos? Além disso, tem o 13º salário que pode ser pago tanto integralmente como em 2 parcelas. Por isso, o quadro Direito em Pauta irá tratar desse tema ao vivo, com a participação do presidente da Comissão de Direito do Trabalhador da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Marcos Martinho Avalone Pires. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Conte para a gente das principais regras na área jurídica sobre o 13º salário. O 13º salário tem uma lei ordinária que é aplicada em todo o Brasil, onde o empregado deva receber esse 13º em 2 parcelas, sendo a primeira parcela agora em 20 de novembro e a segunda parcela em 20 de dezembro. Existem algumas categorias econômicas que têm uma data diferenciada para esse pagamento. Às vezes acontece de pagar em julho, a primeira parcela, outros, como o próprio governo do estado já aconteceu, de pagar na data do aniversário, no mês que a pessoa faz aniversário. O governo federal, através da Previdência Social, também aposentados e pensionistas, paga em mês diferenciado. Se não me engano, é em agosto ou setembro. Isso também a lei permite? Sim, a lei coloca assim, um prazo máximo, ou seja, o prazo máximo é novembro e dezembro. Querendo pagar antes, não tem nenhum problema, porque não traz nenhum prejuízo para o trabalhador, muito pelo contrário. O que traz para o trabalhador é um benefício, recebendo antecipado aquilo que ele deveria receber em novembro. Agora, conte para a gente, assim, em termos de pagamento em parcela única, a empresa pode deixar para pagar só em dezembro ou ela tem que pagar a primeira parcela até o dia 20 de novembro? A lei determina que seja feito em 2 parcelas. Se pagando somente em dezembro, a empresa estaria sujeita a uma possível penalidade por parte do Ministério do Trabalho. Agora, a empresa também poderia, até porque os empregadores reclamam muito dessa concentração desse dinheiro extra no final do ano. Se eles não fizerem caixa, eles poderiam pagar esse 13º dividido em 12 parcelas durante o ano? Pode também, não se vê isso na prática. O que se costuma ver é o pagamento da primeira parcela ou no mês que a pessoa faz aniversário ou no mês de julho, meio do ano, para que a pessoa tenha aí um recebimento metade no meio do ano e metade no final do ano. Mas não teria problema, porque só iria beneficiar o trabalhador com relação a isso. Essas regras valem tanto para a iniciativa privada quanto para o setor público, ou seja, os servidores públicos também têm direito a essas mesmas regras do 13º? Não exatamente, porque a CLT ela não é aplicada ao servidor público. O servidor público tem um estatuto próprio e são outras regras. O trabalhador, a CLT é aplicada ao direito do trabalho, especificamente. O servidor público ele é gerido por uma outra situação. É o direito público e não o direito do trabalho. No caso de Cuiabá, por exemplo, criou-se uma prática, no caso dos taxistas, por exemplo, eles têm direito à bandeira 2, nesse final de ano, como uma compensação, como se fosse um 13º salário. Exato. Isso também serve, quer dizer, pode-se criar esse tipo de situação? Isso aí, acredito eu que seja criado por algum decreto do próprio prefeito que regulamenta a matéria. Então, estaria dentro da normalidade, mas estaria ligado ao direito do consumidor. Agora, a gente lembra que esse final de ano, quando tem o pagamento do 13º, ele também está relacionado a um outro benefício do trabalhador, outro direito trabalhista, que são as férias. Sim. O que a lei determina sobre férias? As férias, o que a lei diz é que a cada 12 meses de duração do contrato de trabalho, o empregado tem direito a 30 dias de férias, proporcionalmente às faltas que ele venha a cometer de forma injustificada. Ou seja, se ele faltar mais do que, de acordo com as faltas que ele praticar durante o período que ele vai adquirir direito às férias, ele pode ter reduzido esses 30 dias. Mas, via de regra, a falta injustificada, sem atestado médico, sem nada. Se a falta é justificada, então, ele vai gozar normal o período de 30 dias de férias. Mas isso a partir de 12 meses trabalhado? 12 meses não trabalhado, 12 meses do contrato de trabalho. De vigência do contrato de trabalho. Por quê? Porque a partir do segundo ano, ele não trabalha 12 meses, ele trabalha só 11, porque ele fica de férias. Entendeu? Ele ficou de férias, trabalhou 11, mas completou-se 12 meses, então ele adquiriu também direito ao segundo período de férias. Agora, a concessão das férias é automática, ou seja, completou-se os primeiros 12 meses de trabalho, a empresa, o empregador tem que dar as férias ao empregado ou não necessariamente? A pergunta é muito interessante e eu quero tirar a dúvida de você, telespectador, tanto patrão quanto empregado. Porque, veja, deu 12 meses, deu um ano do contrato de trabalho, o empregado chega assim e fala: patrão, eu quero minhas férias. E não é isso que a lei diz. A lei diz que quem vai conceder as férias é o patrão e ele escolhe o período.
ele tem os outros 12 meses, ou outro ano seguinte, para conceder os 30 dias de férias. Então, explicando melhor, a partir de 12 meses do contrato de trabalho, a empresa tem que conceder as férias, mas a concessão, o gozo dessas férias pode ser até 2 anos do contrato, é isso? Explica aí melhor. O empregado trabalhou no primeiro ano, então ele adquire o direito a 30 dias de férias. Quando é que ele vai gozar essas férias? No dia seguinte, a um ano? Não. Depende. Quem vai escolher o período não é o empregado. Quem vai escolher é a empresa. Mas ela tem que dar os 30 dias dentro do segundo ano. Então, trabalhou o primeiro ano, adquiriu o direito. Tem mais um ano seguinte, em qualquer dos meses, em qualquer dos períodos, para gozar os 30 dias, dentro desse período. É o chamado período concessivo. E se não acontecer isso? Se não acontecer, se passar para o ano seguinte, vai gozar os 30 dias, só que o pagamento tem que ser em dobro. Obrigado pela presença ao vivo. Bom dia para o senhor.